Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão de geografia, da revisão de geografia para o simulado do segundo bimestre, tá bom pessoal? Então, eu vou abordar nessa revisão e eu vou abordar também no simulado de geografia os assuntos que nós trabalhamos. Trabalhamos na verificação e agora anteriormente estávamos trabalhando sobre a pobreza e desigualdade do Brasil. Então, eu trouxe para o simulado, né? Eu vou levar para o simulado ainda, né? O simulado ainda vai ser na outra semana. Então, vão ter questões sobre escravidão e também sobre a desigualdade social ou, consequentemente, sobre a pobreza mesmo, né? Pobreza no nosso país. Escravidão dos africanos. Os primeiros africanos começaram a chegar ao Brasil por volta da década de 1550, inicialmente por meio do tráfico ultramarino, né? Então, esses primeiros africanos chegam através do tráfico dos navios negreiros, né? Eles eram comercializados pelos senhores de escravos que traziam eles nos navios negreiros. Um resumo do que a gente já trabalhou, tá, pessoal? Então, com o desenvolvimento da colonização no Brasil, a necessidade contínua de trabalhadores braçais fez com que esse comércio fosse aberto para os colonos instalados aqui. Então, esse comércio ele se intensificou com o passar do tempo e através, né, do desenvolvimento, do crescimento da parte econômica no Brasil, né? Na época açucareira, depois cafeeira. Então, a partir disso, houve a necessidade de mão de obra, de ter mão de obra de trabalhadores braçais, e onde esse colono, que eram os europeus acharam essa mão de obra, foi no continente africano, e através do continente africano conseguiram várias milhares e milhares de mão de obras que foram trazidas de lá forçadamente e vendidas para os colonos portugueses que se instalaram aqui no Brasil, tá? Então, sobre essa vinda dos escravos, né, os escravos, eles eram amontoados e em condições desumanas eram transportados da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros, como forma de diminuição de custos. Com isso, muitos cativos morreram antes de chegar aqui no Brasil. Também já tratei isso com vocês, né? Da forma desumana em que os escravos, em que aqueles africanos eram tratados, tá? De forma totalmente desumana. E tudo isso era feito, né? Com a diminuição de gastos, né? De custos. Então, eles eram amontoados mesmo lá nos porões, tá? Pontos que marcaram o período da escravidão. Vai cair lá no simulado. Lembrando que no final vai ter as questões da revisão e as respostas estão todas dentro da nossa aula, dos textos que eu estou trabalhando aqui dentro da nossa aula, no decorrer da nossa aula. Então, preste atenção, quando for responder as questões, pode dar pause, procurar as respostas, porque estão todas aqui na nossa aula, tá bom, pessoal? Então, pontos que marcaram o período da escravidão. A vida nos engenhos era dura e penosa, por isso a expectativa de vida dos escravos era muito pequena. O processo de queda da escravidão foi lento e gradual, durando legalmente quase 40 anos, de 1850 a 1888. Então, foi muito árdua essa luta, né, dos escravos, e isso para eles ganharem a euforia, a liberdade. Só que, como a gente sabe, posteriormente o que acontece? Eles ficam aí, a Deus dará, né? E é aí onde se dá a gênese, o nascimento, a gênese, né, onde surge a desigualdade social no nosso país, tá bom? Então, eu estou trabalhando esse assunto, tanto da escravidão
quanto da desigualdade social com vocês, porque vocês precisam entender e relacionar os dois assuntos, porque um é consequência do outro, tá bom? Então, era relativamente comum o preto forro, que significa o que? O preto liberto, né? Forreado, o preto forro. Caso, então, era comum que esse preto forro, caso tivesse algumas economias, eles adquirissem um escravo. Então, olha só que coisa bizarra, né? Vamos dizer assim. Quando esse escravo conseguia alguma economia, esse preto, entre aspas, esse escravo forreado, esse escravo liberto, quando ele conseguia acumular alguma riqueza, ele, alguma economia, alguma riqueza, ele, o que ele fazia? Comprava um escravo. Então é um negócio assim, um ciclo, né? Um ciclo em que o próprio escravo, ao ser forreado, comprava posteriormente outro escravo. Lembrando que na África a escravidão já acontecia bem antes, tá? Quando esses escravos eram trazidos, eu trabalhei isso agora na última atividade de vocês, em que mostravam, né, através das guerras entre as etnias diferenciadas, entre os grupos, as tribos diferentes, eles, deixa eu me lembrar, os prisioneiros, né, quem ganhava ficavam como prisioneiros e eles eram escravizados ali naquela tribo inimiga, tá? Então já era um hábito do africano escravizar. Então os escravos que conseguiam ao longo de muitos anos de trabalho duro, eles juntavam alguma riqueza e compravam também sua liberdade. Então, quando o escravo, ainda escravo, não forreado, tá? Eles conseguiam acumular algum dinheiro, alguma economia, eles compravam primeiro eles compravam sua liberdade. Quando eles conseguiam sua liberdade, conseguia ter aquela outra economia, eles compravam um escravo, tá? Pobreza no Brasil. Então, aí, amarrando esse assunto da escravidão, finalizando aqui, né, esse assunto da escravidão, que eu espero que a turma do 7º ano esteja bem por dentro desse conteúdo, porque eu tentei bastante nessa tecla, porque é um assunto que ele é antigo e atual ao mesmo tempo, e ele está sendo bastante abordado no momento, na atualidade, tá? Então, atrelado a tudo isso que a gente já trabalhou, está a pobreza no Brasil, né? Porque como que surge essa pobreza? Então, para a gente entender o hoje, precisamos entender o ontem, né? Então, já entendemos o ontem, que foi da escravidão, já falamos também sobre a pobreza no Brasil, que vai cair esses dois conteúdos no simulado, e agora vamos falar mais um pouco sobre a pobreza no Brasil, tá, pessoal? O Brasil é um país subdesenvolvido e que ainda possui uma significativa quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Tia, mas eu ouvi falar, e a senhora já comentou, que o Brasil é um país emergente, tá, pessoal? Um país emergente é um país que está em desenvolvimento. Ele não saiu do seu estágio de subdesenvolvido, tá? Então, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido em desenvolvimento, tá bom? Então, ele ainda possui significativa quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, tá? Então, logo mais na frente, a gente vai entender quem são essas pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, que critérios são esses para estipular quem se enquadra nessa linha na situação de pobreza, tá bom? Então, a pobreza no Brasil não é causada por um episódio único, sendo resultado de uma série de fatores históricos, sociais, conjunturas políticas. Então, era isso que eu estava falando. Não adianta dizer que a pobreza no Brasil é culpa de X político ou de Z político, de N político. Não.
tá? Foi um processo, aconteceu através de todo um processo histórico, tudo isso que eu venho falando, né? Que a professora de geografia vem falando sobre a escravidão no nosso país. Então, tudo isso foi acontecendo de tijolinho por tijolinho, tá? Para se enquadrar e estar na situação que está hoje. Então, através de processos, de fatores históricos, sociais e conjunturas políticas. Tudo bem que quando eu falei que não é a culpa nem de um político nem de outro, justamente pelo processo histórico de corrupção que o país já tem, esse histórico, já lá desde o período colonial, né? Desde o momento em que o europeu entra no nosso país, corrompe aquele nativo, já é um país, né, que tem uma conjuntura diferenciada, tá? Uma conjuntura política diferenciada. Então, o que justifica a atual situação política no nosso país, tá? Então, são fatores como um quebra-cabeça que vai se juntando. Nada está aí solto e acontecendo por acaso. Tudo tem aí um motivo por trás, tá? Então, o tipo de colonização ao qual o Brasil foi submetido no passado exerce influência até os dias atuais na distribuição da riqueza no país. Então, como eu também venho falando dessa questão de todo esse processo histórico. Então, como se deu o processo de colonização do Brasil reflete até hoje na vida de cada um de nós, tá? Diferente do processo de colonização que ocorreu lá nos Estados Unidos, tá? Que é um país também da América, lá da América do Norte, o Brasil aqui na América do Sul. Então, o processo de colonização, os europeus chegam na América. Quando chegam na América do Sul, com um processo de colonização, de povoamento ou de exploração, Então, era visto apenas como uma terra que tinha a oferecer matéria-prima. Então, eles exploraram toda a matéria-prima que tínhamos a oferecer, enquanto que lá nos Estados Unidos foi uma colonização de povoamento. Eles foram lá para aquela região da América do Norte e povoaram aquele lugar. Então, esse processo de colonização acontece de forma diferenciada. Enquanto o lado norte acontece de forma mais evoluída, de povoamento, sem intenção de exploração, o outro lado é visto apenas como uma ferramenta de enriquecimento próprio, né? Lá da Europa. Então, a Europa enriqueceu muito com a matéria-prima do nosso país. Não só do nosso país, vários países, principalmente da América do Sul. Da América do Sul, Central, e também um país lá da América do Norte, que é o México. Então, a gente pode falar assim que foi diferente lá na América anglo-saxônica, que no ano que vem vocês vão trabalhar direitinho aí esses, tá? O desenvolvimento tardio do país configura-se como uma das causas do quadro de pobreza brasileira. Então, o Brasil, quando acordou, né, para o desenvolvimento, já foi um momento mais tardio. Então, isso acabou refletindo nas causas da pobreza no Brasil. Lembrando que um país desenvolvido, ele vai acontecer certos eventos históricos bem depois de países desenvolvidos, tá? Países subdesenvolvidos acontecem bem depois de países desenvolvidos. Por exemplo, a Revolução Industrial, quando ocorre na Europa, vai demorar bastante para chegar aqui, aqui que eu falo, né, em países subdesenvolvidos, tá? Então, quando ocorre, vou dar um exemplo até atual, quando lançam uma marca de um novo modelo de celular lá nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos, esse mesmo modelo ele vai chegar bem depois, às vezes até um ano ou mais depois de que lançou naqueles outros países. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, que tudo isso faz parte de toda uma construção de processo histórico, tá? E a história
a histórica dependência econômica que nosso país tem em relação às nações desenvolvidas e organismos financeiros internacionais agrava ainda mais a desigualdade social e a pobreza existente no Brasil. Então o Brasil se tornou, né, o Brasil teve a liberdade, teve o grito de liberdade, mas indiretamente e muitas vezes diretamente ele depende bastante dos países desenvolvidos, tá? Com empréstimos, com toda aí vários aparatos que são dependentes desses países desenvolvidos. Isso também vai refletir lá na nossa desigualdade social e vai fazer com que aumente mais ainda esse fosso social, né, entre o rico e o pobre. Então, aqui que eu estava falando, como que eu defino a extrema pobreza? Então, aqui no Brasil, né, foi adotado em 2011 que extrema pobreza como aquele indivíduo que recebe menos de R$70 por mês, cerca de R$2,3 por dia. Então, a pessoa que vive com cerca de R$2,30 por dia, pessoal, é considerado que vive em extrema pobreza. Veja só que situação, o indivíduo viver, né? Várias e várias famílias do nosso país se enquadram nessa extrema pobreza, pessoal, que ganham menos de R$70 por mês. E isso é um cenário muito triste. Vai acontecer em todo o território nacional, vai existir casos de extrema pobreza, só que em algumas regiões isso é mais acentuado, principalmente aonde? No Nordeste, né, por conta aí da seca e de alguns fatores que levam a acontecer isso, né, a falta de oportunidade, e também a região Norte. Já segundo a ONU e o Banco Mundial, as pessoas em situação de extrema pobreza não são, na verdade, né, são aquelas que vivem com menos de $1,25 por dia, tá? Então vai ser aí um pouquinho mais que os R$2,30, né? Porque o dólar está mais caro. Então os critérios adotados pelo governo brasileiro, ONU e Banco Mundial são muito distintos. Se adota a medida internacional, se adotada aqui no Brasil a medida internacional, nós teríamos um número muito maior de pessoas classificadas em situação de extrema pobreza, tá, pessoal? Situação ainda de pobreza no Brasil. Praticamente todos. Aqui é falando esse trecho sobre a distribuição, né, de pessoas pobres em extrema pobreza no nosso território brasileiro. Então, praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, não dá pra gente generalizar e dizer assim, apenas o Nordeste possui pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Não, está distribuído por todo o território brasileiro. Como que se dá essa distribuição da pobreza? Se dá em todo o território brasileiro. Nenhuma região está livre de pessoas que não vivam abaixo da linha de pobreza, tá? Óbvio que algumas regiões vai ser mais acentuado, como eu falei aqui no Nordeste e no Norte, mas em todas as regiões vai existir esse cenário. E a Bolsa Família, né, que foi desenvolvido para diminuir o cenário, para diminuir o quantitativo de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, que é um programa em que o governo oferece subsídios para famílias em condições de pobreza ou miséria acentuada. Trabalhei isso com vocês na última atividade. Mais um pontinho que eu quero falar com vocês é que a atividade de vocês vai também servir como revisão, tá? Aquelas questões lá são ótimas e vai ter quem conseguiu e achou tranquila a atividade, quem tem o material, vai conseguir responder tranquilamente o simulado, tá? Tá, pessoal? Então aí o Bolsa Família foi desenvolvido para diminuir esse cenário, né, de pobreza no Brasil,
conseguiu, os números eles conseguiram, tá? Mas não conseguiu acabar e está longe de acabar, né? Acabar essa situação de pobreza no nosso país. Mas já foi um grande avanço, foi o desenvolvimento desse programa de governo aí assistencialista, tá? Que existe até os dias atuais. Bom, vocês vão registrar agora a atividade de revisão, vão registrar no caderno, tudo bonitinho, todas as questões. Em seguida vão fazer lá as respostas, tá? Tem uns aí 8 questões, vão fazer, vão me enviar e tem até o dia 26 de julho para me entregar, tá? Um beijo e qualquer dúvida pode me chamar no privado, tá bom, pessoal? Um beijo, tchau!